Muito mais interessante dessas barbaridades que estão acontecendo ali no STF está sendo o depoimento de Tagliaferro lá na Câmara. O cara tá expondo tudo, provas forjadas, diversas irregularidades. Vou mostrar tudo aqui, nem vou enrolar muito aqui. Já compartilha esse vídeo, solta o dedinho aí no like, vamos mostrar tudo que de mais importante está acontecendo nesse momento. Separei os trechos principais para trazer aqui para vocês. Já aproveita e vem fazer parte da nossa família. Já pensou em mudar a sua vida financeira, meus amigos? Tem uma grande oportunidade para passar aqui para vocês. Muitas pessoas estão trabalhando agora com as redes sociais, com a internet, uma nova forma de conseguir ter um progresso maravilhoso. Você pode utilizar como uma segunda fonte de renda. É muito importante porque a gente não quer ficar parado o resto da vida com carteira de trabalho. Às vezes, para você que está procurando uma nova profissão, aqui está uma grande oportunidade. Um aplicativo lucrativo, meus amigos, que está mudando a vida de muitas pessoas. São vários os relatos que a gente tem aqui e ficamos muito contentes de poder passar isso aqui para vocês. Uma nova forma de você conseguir prosperar, atingir a independência financeira. Eu quero que vocês vejam esse depoimento e a gente volta. Eu não estava acreditando. Antes eu já caí em muitos golpes e olha, eu decidi arriscar e em menos de um mês com profissão lucrativa eu consegui fazer mais de R$4.200 apenas usando o celular e fazendo aquelas tarefinhas no aplicativo. Coisa que eu fiz assim no meu tempo livre, sabe? E agora eu quero me dedicar 100% ao aplicativo e fazer em dobro todos os meses. Tô passando só para te agradecer por ter me apresentado esse aplicativo Profissão Lucrativa. Só esse mês eu já fiz R$3.800. Você tem noção? Eu tô muito feliz. Eu trabalhava o mês todo para conseguir R$1.500. E hoje fazer o dobro do meu salário, assim, tá sendo espetacular. No começo eu desconfiei pra caramba, tá? Quando eu vi o vídeo. Eu confesso. Mas depois eu confiei e deu tudo certo. Muito obrigada. Viu só, meus amigos? Duas pessoas que conseguiram chegar lá, inclusive amigos nossos aqui do canal. Eu tenho certeza que assim como elas conseguiram, por que você não vai conseguir também? O sol nasceu para todos. É a oportunidade batendo na sua porta. Clique no link aqui logo abaixo. Essa nova forma de você trabalhar com as redes, com a internet, vai mudar a sua vida. Clique aqui no link logo abaixo, que eu tenho certeza que você vai conseguir progresso ainda hoje. Gente, o Tagliaferro preservou tudo. Todas as provas, tudo que aconteceu lá. Lembrando que foram muitos, nós, inclusive muitos aqui, canais que foram prejudicados por essa ação, e agora ele vem expondo absolutamente tudo. Olha só, o gabinete, parceiros do ministro Moraes, o FRJ, o FMG, Lupa, todos faziam pedido no TSE, só militantes da esquerda. Fica até o final, tem a Miriam Leitão, a nora da Miriam Leitão envolvida nisso tudo aí, personagem da Globo, Guilherme Mamado, tudo. Olha aqui, ó, em depoimento à Comissão Especial da Segurança Pública no Senado, o chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, Eduardo Tagliaferro, afirma que parceiros de Alexandre de Moraes, à época que presidia a corte, fazia pedidos em produções de relatórios, entre eles aquela fábrica de militantes, o FRJ, que aquilo não é uma universidade nem aqui nem na Conchichina. E, gente, ainda tem gente que tem coragem de se gabar aí de UFRJ. Aquilo é um antro de esquerdista. O FMG, se vocês que me acompanham todo dia vão saber, é a mesma universidade que o dono do Quaest milita, que ele é diretor acadêmico, Universidade Federal de Minas, e a agência Lupa, aquela que é falso afirmar, é falso dizer, a verdade só tá com a esquerda, o Lula traz verdades, Bolsonaro mentiroso, nesse nível. E ele foi soltando, ex-assessor do ministro escancara que as buscas e apreensões foram determinadas única e exclusivamente em base de matéria jornalística. Não tinha nada. Ele, através, vocês sabem, de pelegos como o Guilherme Mamado, ia lá e escrevia uma reportagem, o ministro já pegava para si já um negócio, tal,
né? E ó, maldade nos outros. Vou mostrar aqui a parte que ele fala do Guilherme Amado, olha só. Tagliaferro expõe que Guilherme Amado, do Metrópole, foi o pontapé inicial de toda a perseguição aos inquéritos de Moraes. Né? Olha aqui, ó, pegou e expôs absolutamente tudo, base das matérias, tudo documentado, ele tá com tudo documento na mão. Exclusivo, empresários bolsonaristas defendem golpe de Estado caso Lula seja eleito, né? Veja os apps. Esse cara aqui, meus amigos, olha, quando tudo isso acabar, esse cara tem que ser punido. Quantas pessoas não foram injustiçadas por causa desse sujeito, olha, nefasto. E aqui ele mostrando as provas durante o depoimento, surreal. Mostrando agora, né, que como funcionava as barbaridades que lá aconteciam. Para falar esse nome aí, para não ter problema. Para busca e apreensão foi feito depois da busca e apreensão. Então houve uma fraude no documento, é isso? Exatamente, e isso me deixou um tanto quanto preocupado e entendi porque todos os processos são físicos e ele só tira o sigilo no momento que ele acha interessante e nas peças que ele acha interessante. Bom, aqui, ó, vocês estão conseguindo ver aí? Estão conseguindo ver? Sim, sim. Sim, pode prosseguir. Tá. Bom, isso aqui eu fiz um PDF super simples, até mesmo porque isso seria a matéria da CNN e ela se recusou a fazer, tá? Ela me enrolou por quase 2 meses e se recusou a fazer. Então aqui mostra, na data, tá? Na data aqui em que aconteceu a matéria do Amado, o link dessa data, tá? E aqui o pedido de Alexandre de Moraes de 19 de agosto, né? Onde ele vai lá e ele fala o que precisa fazer. Bom, aqui tem tudo. A matéria jornalística, do dia que ele fala, que foi no dia 23/8 de 2022, né, que está bem aqui, que aconteceu a busca e apreensão. Porém, se os senhores observarem, os relatórios datam todo o material que a mim foi passado para montar aquela farsa é do dia 26, 27 e 28 de agosto. Está aqui, tudo preservado, tudo periciado, mostrando que não teve qualquer adulteração ou manipulação da minha parte. Então isso aqui é só um ilustrativo, eu vou mostrar o arquivo agora, tá? Tá aqui, ó. Ó, mapas mentais, se os senhores olharem, esse mapa aqui foi o mapa, não sei se os senhores se recordam, foi o mapa que estava no processo, foi um mapa mental feito por mim, nesse dia aqui, ó, 29 de agosto de 2022. O que é mapa mental? Só para que a gente possa entender. Mapa mental é um organograma ilustrativo para que as pessoas entendam os relacionamentos que, tipo, sei lá, às vezes pode ser usado para processo, pode ser usado para coisas de informática, onde a gente consiga, só de bater o olho, entender quem é o personagem e qual o relacionamento dele com a história, entende? Imagina, o cara escrevia matérias ali para poder prejudicar as pessoas inocentes, sem não ter nada. Gente, isso é surreal. Um sujeito nefasto como esse, tá? Por isso que está lá nesses locais aí, ele está tão queimado que nem os veículos do consórcio quer colocar ele para trabalhar. Né? Aqui, ó, vocês observam, segundo Tagliaferro, diversas pessoas encaminhavam links e perfis para o grupo de zap do gabinete paralelo de Moraes. Entre essas pessoas que alimentavam o grupo com informações está a nora de Miriam Leitão. A nora de Miriam Leitão é essa cidadã aqui, tal de Gisele Siqueira, tá? Que chegou a trabalhar no gabinete de Sérgio Moro. E quando as pessoas ainda achavam que o presidente Bolsonaro que era o errado, né? Você imagina? O Moro levou uma pessoa extremamente nociva para trabalhar no... Por isso que as coisas todas vazavam lá para Globo e tal, e ninguém conseguia entender. Era toda ela ali, ó, Nora de Miriam Leitão chefiou comunicação de Moro lá no Ministério quando ele era ministro, essa cidadã aqui, ó. Absurdo, gente, absurdo. E aí, se vocês observarem, ela é casada com esse cara aqui, ó. Lembra? Esses tempos atrás, que numa das perseguições da Globo contra Bolsonaro, Moraes adiantou o processo, agora Bolsonaro está incriminado, ele vai para o banco dos réus. Ele fez esse videozinho tosco lá no intervalo do jornal, intervalo da tarde, né, para anunciar o que ia passar no Jornal Nacional. Coisa mais bizarra. Quais são os próximos passos? Vlad, então aqui a gente tem que lembrar que... Ela é casada com esse sujeito aqui, ó, com esse nefasto. E se a gente pegar o histórico dessa família, olha aqui o histórico dessa cidadã. Por causa de todo o trabalho que ela fez, né, um trabalho pernicioso, ela foi colocada agora na Academia Brasileira de Letras, que, olha, você tem uma sujeita como essa, Gilberto Gil, Academia Brasileira dos Burros.
que isso significa alguma coisa e a gente banca e banca uma mata pesada para esse povo. Vocês não sabem como isso aí consome de dinheiro público. Vai aumentar o IPTU agora. Vai aumentar o IPTU, que eu até tinha mostrado aqui ontem. Você não tem noção do que você vai pagar de IPTU a partir do ano que vem. Porque eles deram um jeito para não ficar feio para o governo, eles botaram um computador ali e tal, para avaliar o valor da casa. Eles vão, como disse, eles vão fazer uma espécie de tabela FIB para as casas, mesmo que a tua casa, você sabe que não vale, por exemplo, vamos por aí 700 mil, eles vão colocar ali que pelo valor de tabela ali, ela vale 1,5 milhão. E vai calcular o teu IPTU em base daquele 1,5 milhão. Mas se você precisar vender a casa, você sabe que não consegue 700 mil. Mas aí, para eles conseguirem arrecadar mais, vão fazer nesse valor. Então imagina, tudo para sustentar pelegos como esse aqui. Isso aqui é uma pelega que já se alimenta do dinheiro do imposto há quantos anos do brasileiro? Tanto trabalhando na Globo, que é nós que bancamos toda aquela estrutura lá, não é uma TV privada, é uma estatal, quanto agora lá na Academia Brasileira de Direito, que eles têm um baita de um salário lá de 2 em 2 meses, uma coisa assim, é surreal por reunião que eles frequentam. Aqui o Tagliaferro, né, afirma que as críticas dos ministros do Supremo, do próprio candidato Lula, já eram suficientes para colocar o cidadão no radar da assessoria de Moraes. Vamos ver. O fato de criticar ministros do Supremo já entrava na lista negra? Sim, sim. Não só criticar a ministra do Supremo, como as instituições e como até mesmo, pelo que eu percebi, as urnas, as eleições, ao presidente, atual presidente, na época candidato Lula. É um fato muito interessante que ninguém comenta, mas eu publiquei lá na minha rede social, que é a questão do atual ministro, né, Zanin, que enquanto como advogado, acho que em meados de janeiro de 23, ele estava no aeroporto de Brasília e houve aquele incidente no banheiro que uma pessoa entrou com o celular, filmou e começou a ofender, e o ministro Alexandre de Moraes pediu para que a assessoria identificasse aquilo, pedisse para a Polícia Federal dados referentes ao aeroporto, para que ele, dentro do processo, pudesse pegar a pessoa que ofendeu. Isso também eu acho que foi um absurdo e que não fazia parte da competência da assessoria, tampouco do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral, enquanto o Zanin como um simples advogado e não um ministro com foro privilegiado. O fato... Absurdo, né? O Zanin nem ministro era o advogado do Lula. Botou toda a estrutura de Estado para ir atrás do cara que, lógico, pode achar que seja certo, que seja errado e tal, né? Mas como eles estavam já juntos, misturados, ele nem era ministro do Supremo Tribunal Federal. Não era ministro, né? Aqui, ó, a gente está vendo, muita coisa vai acontecer até o final do dia, até o final da semana. Os jornalistas aqui, ó, da Globo, já vê a revogação de mais vistos de autoridades e a extensão da lei magnífica a outros ministros com decorrência do provável julgamento, em menor ordem de probabilidade, a imposição de mais tarifas no país pelo governo americano. Aí macetar tudo, Trump, tá? Aqui ele fala tanto em soberania, né? Soberania nacional jamais será vilipendiada ou extorquida, diz Moraes. Soberania. STF mantém em sigilo termos de acordo que eles fizeram com a Suprema Corte da China. Gente, a Suprema Corte da China. Cara, é absurdo, absurdo. E quero mostrar aqui pra vocês, né? A Damares chutou o capotão, tá? Chutou o capotão. Olha que a Damares sugere parar o julgamento no STF, denuncia que o processo contra Bolsonaro está contaminado por violações de direitos humanos e cita acusações de Tagliaferro, ex-assessor, como prova de parcialidade. O tem que ser encaminhado hoje para o ministro Barroso e ele, de ofício, tem que interromper aquele julgamento. Aquele julgamento está contaminado, as provas estão contaminadas. Qualquer estudante de direito sabe que tem que interromper aquele julgamento hoje. Chega, gente. Olha só, as provas estão aí. Eu sou militante de direitos humanos há mais de 35 anos. O que nós estamos vendo aqui é uma grande violação de direitos humanos. Pessoas foram acusadas, busca e apreensões foram feitas. Comprovação da caça. Pessoas foram presas com provas falsas, provas forjadas por um magistrado.
Esse magistrado tinha que ser preso hoje. E o ministro Barroso, olha, vou dizer uma coisa, eu tenho diferenças com Barroso, mas ele é um jurista sério. Ele teria que interromper esse julgamento hoje. O Brasil precisa ver o que nós estamos vendo aqui. Barroso tem que ter acesso a esse material hoje e tem que tomar uma providência, e o Davi Alcolumbre também. Que raio de Senado nós somos, depois de tudo isso aqui, a gente não fizer nada ainda hoje. Está aqui a minha indignação. Senhor Eduardo, por favor, envie imediatamente. Está contaminado. Está atorando lá dentro, meus amigos. Está atorando de todas as formas. Aqui porque é inadmissível a gente pegar e aceitar as coisas que se passa. Aqui o Eduardo Tagliaferro fala que nunca recebeu nenhum material da esquerda, mesmo com Janones, deturpando tudo, vários elementos ali do PT, lá no processo eleitoral, nunca recebeu nada. Eu percebi que, se o senhor colocar a data da minha nomeação, vai ver que o fato dos empresários ocorreu 1 ou 2 semanas após eu estar dentro do Tribunal Superior Eleitoral. E nessa primeira semana, eu já achei estranho o fato de ter somente assuntos, né, só material de direita, e nunca um de esquerda. Nunca recebi material de esquerda. Com o advento empresários, sim, eu tomei consciência e vi, opa, tem coisa errada. Então deixa eu me proteger minha família e sair do perfil de um perito para um perfil de um infiltrado e tentar coletar o máximo de coisas possíveis. Então, desde que eu entrei eu acredito que, inclusive, antes disso, existe interferência de Alexandre de Moraes. 8 de janeiro foi só uma continuidade dos trabalhos dele. Isso é gravíssimo. Né? Enquanto isso, eles mantêm aquela palhaçada aí do julgamento do presidente Bolsonaro aqui, que ele ainda fala: Alexandre criou relatórios que embasariam uma busca e apreensão contra os empresários. Além do Luciano Hang, lá daquele grupo que eles tinham, dos maiores empresários do Brasil, né? Que em busca e apreensão contra empresários apoiadores de Bolsonaro, após busca e apreensão ter sido feita, pegou os relatórios produzidos e inseriu no processo de forma retroativa. Isso é crime. A Bárbara apontou aqui, eu coloquei todo o material disponível. Olha, chega até a dar negócio aqui na gente, porque ver esses caras fazendo essa barbaridade com o presidente Bolsonaro, diante de todas as provas, no mesmo momento que eles estão julgando o Bolsonaro, tá bem aqui as coisas sendo expostas. Olha, compartilha esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho aí no like, maceta o dedinho no like que ajuda a compartilhar aqui dentro da plataforma para mais pessoas terem acesso. E já aproveita e vem fazer parte da nossa família. Estou de volta daqui a pouco com mais notícias e informações aqui no canal Pai e Filhos.